Olá pessoal, quem está falando é o professor Paulo Gilberto, trazendo aí um tutorial para a parte 3, Part 3, Unexpected Situations. Então, chegando aí na terceira parte do teste, sendo que o teste, o Santos Dumont English Assessment, é composto por 4 partes. Parte 3, Unexpected Situations. A primeira coisa que é interessante saber é o seguinte: o examinador ele vai tocar 3 faixas. Cada faixa será tocada 2 vezes. Como? Vai tocar uma vez. Quando acabar, você vai ter aí uns 5 segundos em silêncio e logo em seguida a faixa volta automaticamente. Então, na parte 3, nunca peça para tocar novamente. Nunca. Use esse tempo em silêncio para estar notando. Quanto mais, melhor. Então, você vai ouvir 2 vezes a faixa. Terminou a segunda vez, outra dica. Não começar como uma metralhadora, ou seja, I understood, não. Espera a pergunta do checador, porque o checador ele tem que deixar gravado a pergunta que foi feita. Então, assim, isso é o que a ANAC espera e cobra dos checadores. Então, tocou a segunda vez, aguarde a pergunta. A pergunta vai ser a mesma para todas as faixas. What did you understand? E aí sim, você entra, I understood, e aí você pode falar o máximo que puder, com todos os detalhes da parte da compreensão. E aí o examinador ele vai fazer uma pergunta extra sobre essa faixa, e aí cuidado, aí a sua resposta ela tem que ser curta, direta ao ponto, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que a faixa tenha sido sobre smoke on board. E aí você fala, ok, understood the pilot declared Mayday due to smoke on board and requested to return to the airfield and the ATC said Então, todos os detalhes. Aí vem a pergunta extra, que sempre é relacionada ao assunto. Ok, so what can cause smoke on board? E aí a sua pergunta, direto ao ponto. Ok, smoke on board can be caused by short circuit, a passenger smoking, or, I don't know, for example, fuel leak. Direct. Então, o que é interessante? Deixar uma pergunta, a sua pergunta, a sua resposta para essa pergunta extra como algo como tópico. Então, smoke on board can be caused by short circuit or a passenger smoking on board. Pá, direct. E aí o checador ele vai ver, vai tocar a faixa 2, novamente o mesmo processo, vai tocar 2 vezes, espera a pergunta, what did you understand? I understood. Pergunta extra, direto ao ponto. Situação 3, a mesma coisa, tocou 2 vezes, espere pela pergunta, what did you understand? I understood, pergunta extra. Terminou, o checador ele vai fazer uma pergunta da seguinte maneira, ok, so now that you have just listened to those 3 situations, how could you compare them? E aí você vai ter que comparar essas 3 situações. O que é interessante aí é o seguinte, é ser honesto com o seu inglês. Se o seu inglês é um nível 4, então é bacana, dependendo aí, falar que a situação 1 é mais... Por exemplo, um nível 4 falaria assim, ok, in my opinion, situation 1 is more serious than situation 2. However, situation 3 is the most dangerous because... E aí você vai justificar, ok? Isso é um nível 4. Porque um nível, qual a diferença de um nível 4 para o nível 5 em inglês? É porque um nível 5 ele justificaria porque uma é mais séria do que a outra e porque a outra é a mais séria, ou seja, ele acaba justificando 2 vezes. Ele pode falar assim, situation 1 is more serious than situation 2 because, e justifica. E aí vem, however, situation 3 is the most serious because, e aí justifica de novo. Então, seja honesto com o seu inglês, dependendo do seu nível de inglês, você pode justificar apenas na última, para não complicar, e aí o examinador vai falar, thank you very much, so let's move on to the last part, part 4, picture description and discussion.
ok? Então, interessante, use o seu conhecimento aí, a sua parte de compreensão para responder a pergunta What did you understand? Porém, não use muita fluência para responder a pergunta extra que vem logo após cada situação. Alright? So, I hope this tutorial will cover and make you all understand how to take step by step and to manage part 3. Teacher Paulo Gilberto speaking from São Paulo, Brazil. Hope to hear from you soon. Take it easy and have fun, guys.